Dando continuidade à história, Cora do meu coração, escrito por Mônica Aguieras Cortati, ditado pelo espírito de Cora. Seguimos para a 26ª parte deste livro, sobre obsessores. Meu pai chegou 2 dias depois do enterro. Encontrou Dona Regina debulhando lágrimas e contando o ocorrido. Da cozinha da casa ouvi quando ela disse para ele: "Pois não verteu sequer uma lágrima pela morte da nona. Na vila só falam disso, nem no enterro ela foi." Ao ouvir isso, ele veio me ver na cozinha, onde eu mexia um grande tacho para o almoço. Olhou-me incrédulo. "Mas é verdade isso, Cora? Não chorou a morte de sua nona, para quem você era tudo? Não credo." Olhando com o rosto másculo, carregado de lágrimas, como de um menino que perdia a mãe, abracei-o forte e sussurrei ao ouvido: "Minhas lágrimas são minhas, pai. Mas não acredite em tudo que lhe falam. Chorei bastante, sim, mas sozinha." Ouvindo isso, ele me abraçou ainda mais forte. Foi com Regina olhar o túmulo da mãe e levar-lhe flores como era de costume. Achei-o muito abatido e cansado. A morte do pai, tempos atrás, já tinha promovido grandes mudanças em sua vida. E ele amava a nona profundamente. Devia sentir-se órfão pela primeira vez em sua vida. Tio Benito chegou 2 dias depois com Albertina e me deu grande abraço. Regina acomodou-os no quarto da nona e ordenou-me que fizesse ainda mais comida que o habitual. Agora só me chamava de bugre, e eu pude sentir que pelas minhas costas acusava-me de ser fingida e sem coração. Infelizmente, algumas pessoas acreditavam. Justino foi proibido de me ver por ela, alegando que eu estava em luto e que não devia ter namoricos. Tingiu 2 saias e 2 blusas minhas de preto, pois dizia que o luto deveria durar pelo menos 6 meses. Ouvia dizer para Gertrudes: "Quem sabe assim não sente de verdade a morte da nona." Pensei na nona, que apesar de tão religiosa não gostava nada de luto. Ela me havia ensinado que o luto se guardava no coração. Vendo-me de perto, abatida, cuidando de Henrico e presa à cozinha da casa, Albertina esperou que ela fosse para a venda e veio ter comigo. "Não acho que está bem por aqui, Cora. Não quer vir morar conosco? Nossa casa é grande, como bem sabe, e seria bem-vinda. Regina é esforçada, mas não creio que ela lhe faça bem." Olhei para o rosto cheio de luz dela, tirei uma mecha de cabelo do seu rosto e disse: "Agradeço o convite, Albertina. Eu adoraria ir morar com você e tio Benito, mas eu tenho que cuidar de Henrico, e não bastasse isso, eu tenho um noivo por aqui que só espera passar o luto para me pedir em casamento." Ela me sorriu, feliz com a novidade. "Noivo? É mesmo? Regina não nos disse nada. E quem é ele, Cora? É daqui mesmo?" Sentando-se à mesa e desfrutando do bolo de frutas, conversamos amigavelmente. Contei-lhe de Justino, de sua história, de sua família. Já não ouvia há pelo menos 1 mês, mas Gertrudes havia me entregado 2 bilhetes dele cheio de carinho. Dizia que não gostava de me ver de preto e que logo eu estaria com ele e sua mãe, em sua nova casa, e que tinha comprado para ela e os irmãos. Gertrudes me contava que ele passava por perto da venda na esperança de me avistar pelo menos umas 2 vezes por dia, mas o meu pai, a pedido de Regina, dizia que não era ainda tempo de namoros. Tinha grande vontade de ficar com ele e sua família, mas Henrico não estava bem. As dores nas pernas pioravam muito
e eu fazia compressas de água quente para lhe dar conforto. Meu pai, apesar de não saber da verdade, não tinha nenhuma empatia pelo menino, como tinha por mim, e parecia que a criança tinha lhe sido uma grande decepção em algum sentido, e ele não se sentia bem perto do filho. Debalde tentei aproximá-los, mas um dia, depois de algumas taças de vinho, ele me disse: "Não sei porquê, Cora, mas eu não consigo ficar perto dele. Esperava um filho homem e quando veio é tão parecido com a mãe que nem parece meu. Você herdou a pele e os olhos de minha família, apesar desse cabelo negro de que eu tanto gosto, mas Henrico, ele só me lembra Regina." Sua mulher não gostava que ele bebesse, mas senti que meu pai estava angustiado. Depois que tio Benito e Albertina se foram, mais de uma vez ouvi dizendo a Regina que não adiantava mais fazer as viagens, pois a venda estava fraca e as mercadorias acabariam estragando. Com isso, ele ficou cada vez mais em casa e aos finais de tarde tomava um vinho com o padre Ovídio e uns poucos amigos. Nessa hora eu comparecia fritando para ele cebolas e as linguiças de que gostava. As brigas com Regina eram constantes, o que tornava a convivência em casa ainda mais difícil. Ele não tinha paciência com ela, reclamava de sua aparência e já estavam dormindo em quartos separados. Com isso, Dona Regina, que já era intransigente, foi ficando amarga e ainda mais maldosa. Apenas comigo era carinhoso meu pai, e ainda hoje eu posso ouvi-lo a me chamar Cora, Cora de mio core. Isso gerou nela um ciúmes ainda mais feroz do que já tinha. Meu pai e Pedro saíram para mais uma viagem. Notando a falta de dinheiro em casa, pensei em dar a ele o que a minha nona tinha me deixado, que eu guardava agora debaixo do meu colchão, em saco de couro curtido, mas lembrava que a nona não desejava isso, pois queria que eles aprendessem a sobreviver sozinhos. Confusa, eu fiquei sem saber o que fazer. Apesar de recordar os conselhos, sentia meu pai cada vez mais cabisbaixo e cheguei a ouvi-lo dizer para a mulher: "Mas de que adianta eu trazer mercadorias, se você não tem fregueses? Vou tratar é de fazer comércio em outras lojas. Quem sabe assim nossa situação não melhora. Você espanta os clientes, Regina, e os que sobraram não pagam." Era verdade. A venda estava cada vez mais vazia e minha madrasta sempre irritada. Pensei que, dando menos movimento no comércio, ela se lembraria de cuidar mais do Henrico. Mas que esperança! As poucas vezes que ficava com o pequeno não eram nada boas, pois ela não tinha paciência com ele. Chamava-o de estorvo e perguntava que mal tinha feito a Deus para ter semelhante castigo de um filho tão preguiçoso. Não adiantava explicar que o que ele tinha não era preguiça, mas um desenvolvimento mais lento. Exasperava-me às vezes. E assim, depois de feito o meu trabalho na cozinha, eu ia ao quintal com ele, deixava que ele brincasse com a terra. Gertrudes, com seu jeito engraçado, às vezes falava comigo: "Como as coisas mudaram, hein, Corrinha? No tempo de seu nona, as coisas eram diferentes." Não podia deixar de concordar. Gostava muito dela e nós duas nos ajudávamos sempre que podíamos, e ela me trazia bilhetes que eram verdadeiras cartas de Justino, já sem me ver há mais de um mês por conta do luto imposto por Dona Regina. Um dia, depois de um bom tempo, eu tive uma grata surpresa. Vi Dona Otília me acenando do jardim e fui lá ter com ela, na esperança de que a minha madrasta não aparecesse. Quando cheguei mais perto, ela abriu largo sorriso.
Como vai, Corinha? Justino manda perguntar quando pode vir vê-la, pois tem muitas saudades suas. Não quer ir nos visitar lá em casa? Ele comprou uma casa nova para nós, sabia? Sua nona ia gostar de ver. Coloquei até cortinas nas janelas. Adorava minha futura sogra, que era muito amiga de uma conversa. Dizia que ficar fechada em casa somente com os filhos homens não tinha muita graça, pois homens não sabem conversar direito. Assim que ela parou para respirar um pouco, eu respondi: também tenho muita saudade de vocês. Como estão seus meninos, Dona Otília? Indo bem na escola? Ela se animou. E como? Justino faz questão que eles aprendam tudo direitinho. Comprou caderno e lápis e os acompanha todos os dias à casa do professor Ambrósio. Sabe qual é, não? Aquele que só dá aulas aos filhos de família mais abastadas. Pois ele é rigoroso que só. Mas disse que os meus meninos são muito inteligentes e puxaram ao pai, que era muito bom com os números. Observei-a mais gorda e corada e fiquei muito feliz por ela. Que boa alma estava ali, finalmente levando uma vida mais sossegada. Agradeci aos céus por ela nunca mais ter que trabalhar tanto e por Justino ser tão bom filho com a mãe. Ela me chamou e me perguntou baixinho: e Regina, quando é que vai acabar com essa história de luto? Que eu me lembre, Dona Cora nunca foi apegada a essas coisas. Meu Justino está feliz, mas sente muito a sua falta. Queríamos falar com seu pai quando ele chegar, para marcar logo a data do seu casamento. Eu ia respondendo, mas Regina chegou antes e logo chamaram Dona Otília. Dona Otília, como vai? Cora, entre com o Henrico, está impossível e só para de chorar com você. Sem chance de fugir, Dona Otília cumprimentou-a e foi com ela ver as novidades na venda. Acenei para ela de longe, feliz por ter tido ao menos notícia de Justino. Henrico, na verdade, não estava chorando. Feliz, comendo um grande biscoito, ele me sorriu e ergueu os bracinhos assim que me viu. Sentia que, se pudesse, Regina impediria que eu me casasse. Imaginei tolamente que ela não gostaria de cuidar de Henrico sozinha. Mas não era bem assim. O tempo me mostraria muitas coisas das quais eu nem suspeitava. Depois de mais de um mês, meu pai finalmente chegou de viagem. A mulher o recebeu à porta e só depois de alguns minutos pude vê-lo cansado e cheio de poeira das estradas e fui abraçá-lo, mas ele não me correspondeu e me disse: estou muito cansado, Cora. Prepare-me um banho. Fui esquentar a água sem mais demora, enquanto Regina, Gertrudes e Pedro descarregavam as mercadorias. Eram poucas desta vez, e notando o abatimento de meu pai, me perguntei se não devia mesmo lhe dar o dinheiro da nona. Ao meu lado, Olívia me disse: tua nona tinha suas razões quando lhe disse que guardasse o dinheiro para dias mais difíceis. E depois ela já deixou para Adamo a casa, à venda, as duas carroças, não, os bois da carroça e os cavalos. Não seria justo que você ficasse sem nada. Se os socorrer agora, demorarão ainda mais para se firmar sozinho. Ouvindo falar de minha nona, perguntei: e ela, Olívia? Quando virá me ver? Tenho tantas saudades. Olívia sorriu. Ela está bem, Cora. Aos poucos habitua-se ao mundo espiritual e sente muitas saudades de você. Pediu-me que eu lhe agradecesse por ter se portado tão bem, e não demora muito, ela virá. Meu peito encheu-se de alegria. Que bom que a minha nona estava bem. Parecia que eu ainda sentia o seu cheiro pela casa. Ouvia as suas palavras, até das broncas eu tinha saudade. Fazia já também um bom tempo que eu não tinha notícias de Justino. Há 2 meses não o via e há mais de um mês não me mandava sequer um bilhete. Escrevi-lhe pedindo a Gertrudes que o entregasse quando Regina estivesse ocupada na loja.
A alemãzinha tinha um medo feroz da minha madrasta, mas consentiu e assim que terminei, ela o guardou em seu colete, junto ao seio, e ficou na espera de que sua patroa tivesse que atender algum cliente, assim se distraindo. Falaria com meu pai assim que ele descansasse da viagem. Não aguentava mais ficar presa em casa o tempo inteiro por conta do luto. Tinha muita vontade de sair com o Henrico, ir à praça visitar Dona Otília e Justino. Se antes de me comprometer com ele não ligava de ficar em casa, agora eu ficava aos suspiros de tanta saudade. Nem à missa ela deixava que eu fosse. Sentia-me prisioneira sem ter cometido nenhum crime. Comecei a preparar o lanche da tarde, fazendo bolinhos doces fritos, recheados com geleia. Sabia que meu pai os apreciava e não tinha gostado nada do jeito dele quando chegou em casa. Sequer tinha me dado um sorriso. E Pedro entrou pela porta da cozinha, atraído pelo cheiro das frituras. E então, Corinha, que é que você está preparando? O cheiro está indo lá na rua de tão bom. Olhei-o achando graça. Estava ficando com fama de boa cozinheira. E preparar comida realmente me dava grande prazer. Minha nona dizia que eu tinha saído a ela, que também gostava de massas, bolos e pães, mas os doces era minha paixão. Meu pai, sempre que chegava, me pedia uma polenta frita com formaggio, polenta frita com queijo por cima derretendo. Gostava também de chamar o padre Ovídio para dividir o vinho, para desgosto de Dona Regina, que não gostava que ele bebesse. Aproveitando a presença de Pedro, servi-o de uns bolinhos já recheados e perguntei: como foi a viagem, Pedro? Achei meu pai muito triste, os negócios não vão bem? Depois de se lavar no tacho, que ficava entre a cozinha e o quintal, ele me disse: seu pai é trabalhador, Corinha. É sempre o primeiro que levanta e custa a se cansar. Mas estamos realmente passando por um período difícil, por conta da venda que não fatura nem um terço do que faturava com a sua nona. Assim, fica complicado, pois não devemos comprar tantas mercadorias, já que ela pode ficar encalhada. E se Regina não as vende, comprar mais para quê? O dinheiro andou ficando curto mesmo. Suspirei desanimada. Pobre de meu pai, com todas aquelas preocupações. Não ia ser eu que ali causar mais um problema. Ficaria quieta, para evitar brigas com Regina, que também não estava num bom humor. Mas Pedro continuou. Eu disse a seu pai que devíamos comprar para outras vendas, não apenas para daqui de casa. Afinal, gente de confiança para trazer a mercadoria é sempre complicado. E temos animais o suficiente para abastecer pelo menos mais umas 3 vendas. Ele ficou de negociar com o povo daqui para conseguir encomendas. Padre Ovídio disse que vai falar com alguns também. A ideia era boa. Todos sabiam que meu pai era honesto e que não tinha medo de trabalho. E disse a Pedro: pois acho que vai dar muito certo. Se está sobrando espaço nas carroças, por que não trazer mercadorias para os outros, que pagam caro por isso? Pedro sorriu animado, tomando um café recém-coado e brincando um pouco com Henrico, que sentado no chão, perto da porta, devorava o seu terceiro bolinho. Peguei um pano molhado para limpar seu queixo da geleia de uva que escorria dele, pois se a mãe o visse sujo, sabia que falaria bastante. Distraída no vai e vem da cozinha, eu pude notar quando Gertrudes entrou em seu quarto apressadamente. Pensando no bilhete, fui ter com ela. Gertrudes, e então, conseguiu entregar alguma resposta? De cabeça baixa, ela me respondeu apressadamente. Entreguei a Dona Otília Corra. Ela disse que entrega a ele depois. Fiquei um tanto preocupada de Dona Otília ler o bilhete e de me julgar oferecida,
Mas depois eu me acalmei. Afinal, no bilhete, eu pedi apenas notícia dele e da família. Nada demais fora escrito. Pensei que, no próximo bilhete, a faria entregar só a Justino e, de preferência, esperar pela resposta. Comecei a temperar a carne de porco para fazer as linguiças. E olhei com pena para o nosso quintal, onde antes tínhamos tantos animais. Agora só tinha sobrado mais um porquinho e algumas galinhas. Lembrei da minha infância, correndo atrás de patos, perus, porquinhos e até mesmo uma cabra que nos dava leite para queijo. Que saudade de tudo aquilo! Muitos daqueles tinham sido pagamentos realizados de fregueses mais pobres de minha nona. Fregueses esses que agora preferiam comprar em uma outra venda qualquer para não ter que negociar com Regina. Eles também deviam sentir falta de minha nona. Caminhando com o Henrico no colo, fui até a árvore decepada que me servia de banco, o tronco grosso de onde ainda saíam alguns teimosos brotos. O minuano começava a soprar incessantemente, agitando meus cabelos e as folhas secas do outono que começavam. Coisas estranhas, o amor, pensava eu. Nunca tinha sentido falta de nada antes. Agora parecia que não via Justino há anos. Sentia falta de suas palavras de carinho, da sua paciência, do seu orgulho em andar comigo pela vila, como se eu fosse a joia mais preciosa. Pensei comigo mesma que tinha muita sorte de ter encontrado um rapaz com bons sentimentos e que gostava de mim como eu gostava dele. Era comprido o quintal de minha nona, árvores frutíferas plantadas por todo o canto. Perto de uma figueira ainda nova, pude vislumbrar um vulto de mulher branca, dos seus 40 anos, magra, de nariz adunco, cabelos grisalhos em desalinho, alguns fios ainda presos atrás da cabeça. Frio arrepio me passou pela espinha e intuí não ser ninguém deste plano. Geralmente não tinha medo de espíritos, acostumada com eles desde criança, mas essa senhora não tinha um olhar bom e senti nela uma amargura quase palpável. Ela não me olhava, fitava o pequeno moro que ficava além do nosso quintal, num pasto ainda bem verde de outono. Sem saber que me dirigia a ela ou não, continuei a olhá-la, com o Henrico bem protegido no meu colo, quase a adormecer. Quem seria? Tinha ajudado já alguns espíritos. Será que ela precisaria de ajuda? Como se ouvisse o meu pensamento, ela voltou seus olhos sobre mim e Henrico. Notei neles a surpresa comum que os espíritos tinham quando descobriam que eu os via. E ela me encarou com suspeita. Parecia querer descobrir como eu conseguia vê-la. E veio em minha direção a passos ágeis e rápidos, devido à falta de matéria física. Apertando Henrique nos braços, mantive a minha posição e rezei por proteção espiritual, pois eu sentia nela sentimentos poucos cristãos. Parou, enfim, à minha frente e me deu um sorriso que mais parecia uma careta, na boca, onde alguns dentes já faltavam. Com que então? É verdade? A moça nos vê realmente? Acordado por meu abraço mais apertado, Henrico se mexeu e colocou os olhos nela, arregalando-os de espanto, mas sem soltar um choro sequer. De fato, eu os vejo e o escuto. Que posso fazer por você, senhora? Está perdida por aqui? Ela olhou-me numa total falta de cerimônia, como se me estudasse atentamente. Olhou minhas roupas negras por conta do luto de minha avó, e pude inclusive sentir as mãos dela sobre os meus cabelos, como se quisesse tocá-los e sentir-lhes a textura. Afastei-me, segurando Henrico, que não tirava os olhos dela. Por fim, ela me disse, como se nenhuma pergunta eu tivesse feito:
É uma bruxa? Conheci algumas que nos viam, mas você é muito nova. Ofendida com o comentário, eu fiz menção de ir embora. Não sou nenhuma bruxa, e Deus que me perdoe, mas a senhora é muito mal educada. Notei o olhar dela um tanto decepcionada, que parou finalmente na cruz de madeira que eu trazia em meu pescoço, lembrança de minha avó índia, desde a minha infância. Erguendo um pouco as sobrancelhas, ela perguntou: cristã? Católica? A essa altura já estava irritada e tinha perdido o medo completamente. Sim, senhora, sou cristã. Vou à missa todos os domingos, ou pelo menos eu ia quando a minha nona era viva. E acho que um pouco do evangelho do padre Ovídio lhe faria muito bem. Súbito, seus modos mudaram. Parecia agora mais triste e pensativa, mas nem isso me fazia simpatizar-me com ela. Resolvi perguntar novamente: que faz por aqui? Posso ajudá-la de alguma forma? E como acha que pode me ajudar? Por acaso é um anjo desses do Senhor? Ela parecia ofendida e resolvi continuar a conversa. Não sou um anjo do Senhor, mas eu conheço algumas pessoas que, sem dúvida, devem estar mais perto dele. Como se chama a senhora? Olhando-me desconfiada, ela me respondeu: me chamo Ofélia. Vivi aqui nessa vila algum tempo atrás, muito antes de chegarem esses italianos. Isso aqui era uma estância antes, agora está tudo muito mudado. Você é a que chamam de Cora? Espantada por ela saber o meu nome, respondi: sim, meu nome é Cora, em homenagem à minha nona, a quem tudo devo nessa vida. Mas como você sabia? Ela deu uma risada baixa. Também no mundo espiritual ouvimos coisas. Já tinham me falado de você, mas eu não acreditei quando me disseram que uma cristã via os mortos. Eu já estive com mulheres que nos viam, mas estava longe de ser cristãs. E nem nos viam com a clareza com que você nos vê. A maior parte só nos intui. Nas vilas de meu tempo, havia mulheres, umas boas e outras nem tanto, que pareciam realmente ter um certo contato com o mundo espiritual. Algumas eram até mesmo parteiras e cuidavam de chás, unguento, e eram respeitadas pela comunidade pela ajuda que prestavam aos menos favorecidos. Não tínhamos então na nossa vila nenhuma que praticasse o mal, ou que fizesse malefícios, ao menos não que eu soubesse. Que faz ainda por aqui, Ofélia? Não quis conhecer outras paragens? Contam-me sempre de um bom lugar onde as pessoas se recuperam e algumas são até mesmo bem mais felizes do que aqui. Não quis ir? Ela deitou-me um olhar maldoso e cheio de ressentimento. Com que então, menina tola? Acha que todos vão a esse tal lugar? Pois não foi este o lugar que me mostraram quando eu morri, e sequer acredito que exista. O que existe é um lugar infecto, ainda pior do que aqui, e um cansaço que nunca passa, e depois eu tenho contas a ajustar com uma certa pessoa. Aqui, pelo menos, eu me divirto um pouco. Sentindo que falava com uma entidade que buscava por vingança, estremeci. E quem é essa pessoa com a qual você tem contas a ajustar? Eu conheço, por acaso? Um riso mau apareceu em seu rosto e ela me disse: querendo saber demais, não acha? Contanto que você não me atrapalhe, não atrapalharei também. Isso é assunto só meu. E dito isso, se foi. Desapareceu no ar, deixando a mim e a Henrico um aperto no coração. Assustada, eu rezei para que aquela alma um dia encontrasse a paz, para que nada de mal nos acontecesse. Isso de ver os espíritos realmente tinha um lado bom, pois eu via pessoas de quem eu sentia falta, mas também tinha um lado do qual eu não gostava muito, que era, infelizmente, também avistar essas entidades de força tão negativa. Sentindo um cheiro de flor no ar,
Me virei e dei com Olívia, que me olhava com compreensão. Nenhuma missão tem apenas dádivas, Cora. Existem muitas como Ofélia, e essas precisam de você ainda mais que as entidades boas, você não acha? Tive que concordar, mas gostaria que fossem menos assustadoras e que não me dessem tanto medo. E como posso ajudar uma pessoa que acredita ter direito de se vingar de algo? Ela está cheia de ódio, Olívia. E não é? Eles não têm ideia de como o ódio pode atrasar o desenvolvimento. Algumas ficam presas nele por décadas e, ainda pior, várias existências. Ofélia está aqui já há muitos anos. Se recusa a crer em Deus e se imagina pela eternidade no inferno. Por isso ela prefere ficar pela terra. A condição de espíritos também tem suas vantagens, Cora. E mesmo entidades ruins podem ser bem espertas. Fiquei pensativa, por isso perguntei: como é o plano onde ela fica, Olívia? Ela falou em um lugar infecto. É ruim assim? Ela suspirou com tristeza. Não é um bom lugar, Cora, e fica muito próximo da terra. O clima é instável, o materialismo dessas almas o transforma e as vibrações são pesadas, algumas cheias de dor, de ódio, ressentimentos, mas por incrível que possa parecer, algumas almas se sentem em casa por ali. Mesmo? Como podem se sentir em casa? Parece um lugar tão ruim. Ela me sorriu como se lembrasse de algo. A exemplo de alguns prisioneiros que passam anos em presídios, eles também, depois de muito tempo por lá, esquecem de que podem haver lugar melhor. Criam laços de sentimentos uns com os outros e assim prosseguem, alguns amedrontados pela culpa ou ressentimentos, alguns com um ódio que parece imorredouro. Lembrando-me de meu nono, o do que ele me contava, me senti mais curiosa. Mas as entidades boas me falam de um lugar tão bom. Eles não podem ir para lá se quiserem? Ela sorriu e me explicou. Nossa colônia é bem protegida, Cora. Alguns passam ao nosso lado e não nos enxergam, mas não poderíamos permitir que almas ainda em tal estado estivessem entre nós, pois atrapalhariam muito o desenvolvimento dos que estão por lá. Deus é sábio e a terra é uma escola. Aqui ficam juntos os bons e os maus, de certa forma protegidos pelas aparências e até pelas mentiras, mas também eles têm a chance de evoluir para um lugar melhor. Só que para isso é preciso de vontade. Tudo tem o seu tempo, minha amiguinha. Pensativa com o que ela me disse, lembrei ainda do rancor presente em Ofélia. Pensando no mal que ela poderia fazer entre os vivos, perguntei: e o que Ofélia busca por aqui? Algum desafeto do passado? Ofélia viveu nessa região por um longo tempo. Assim sendo, é o único lugar de que ela se lembra, além do umbral. Mas não são apenas os desafetos do passado que atraem essa entidade. Espíritos com sentimentos parecidos se sentem ligados. Existe alguém em sua casa que tenha sentimentos negativos? Pensei de imediato em Dona Regina, mas nada disse. E ela riu. Quando temos pensamentos negativos, atraímos espíritos como esses. Vigia sempre seus pensamentos e as suas palavras, pois elas trazem para você coisas parecidas. Quem tem a alma cheia de amor não atrai obsessores, pois mesmo que eles tentem, acabam por se frustrar por não serem ouvidos. A luta contra o mal é constante e diária, pequena Cora. Prometi a mim mesma lembrar sempre de suas palavras. Deus me livre de ter ao meu lado entidade como aquela pobre mulher. Já me bastavam os vivos. Seguimos para o 27ª parte do livro, Doces e Reflexões.
Entristecida pela falta de notícias de Justino, comecei a tentar achar o que fazer em casa. Andando pela cozinha e indo até a despensa, achei o caderno de receitas de minha nona. Era grosso, de páginas delicadas, escritas com letra redonda dela. Meu coração sentiu funda saudade, mas curiosa comecei a folheá-lo. Ele cheirava a açúcar e a baunilha, e me fez sentir como se minha nona estivesse por perto. Estava escrito em italiano, mas, vivendo com eles minha vida inteira, não foi difícil identificar os ingredientes. Parei numa divisão do caderno marcada por uma fita vermelha que anunciava dessert e dolce, sobremesas e doces. Sorri internamente, meu nono era doido por doces. Logo, minha nona devia ter usado essa parte várias vezes. Com o Henrico dormindo perto do fogão a lenha, naquele clima de outono que prometia ser frio, parei e comecei a ler as receitas, quando uma me chamou a atenção. Se chamava fregolata e parecia um biscoito grande que se assava e depois cortava-se em pedaços. Como tinha quase todos os ingredientes, eu resolvi pôr a mão na massa, substituindo alguns ingredientes por outros que eu não tinha, e coloquei a massa no forno a lenha, que meu pai e meu nono tinham construído no quintal de casa. Assim que terminou de assar, a cozinha inteira cheirava a iguaria, e Dona Regina veio até a cozinha perguntando-me: "Que é isso que está assando, Cora? Parece bolo de limão?" Tirando a forma do forno, respondi: "É uma receita da nona, chama-se fregolata." Boa de garfo, ela aproximou-se e me disse: "Pois coloque um pouco num prato, que o cheiro está indo até a rua. Já entraram na venda perguntando que cheiro é esse." Assenti e dei graças a Deus por ter feito bastante, colocando metade no tabuleiro, cobrindo com um alvo guardanapo branco. Ela se encaminhou para a venda. De dentro da casa ouvi quando um cliente italiano como minha nona disse: "Ma guarda, é como quello che mia madre l'ha fatto." Veja, como aquele que minha mãe fazia. Ouvi chegando outras pessoas, todos experimentando e elogiando muito. Voltei para minha cozinha mais feliz, pois sempre tinha gostado de cozinhar para agradar as pessoas. Mas, para o fim da tarde, Dona Regina voltou e colocou na minha frente o tabuleiro que tinha levado sem uma migalha sequer e um papel cheio de pedidos que os clientes tinham feito. "Veja, Bugre, teus doces estão fazendo sucesso. Me pediram essas encomendas para amanhã à tarde. Sabe fazer outros doces também?" Disse que sim, e era verdade. Acompanhava minha nona e Joana na cozinha o tempo todo. E, com o caderno de receitas, não teria nenhuma dificuldade. Gostava de trabalhar e, apesar dela me chamar de Bugre, não tinha ficado brava, pois terá trabalho a fazer de agora em diante. Como sabe, esses fregueses ingratos estão indo a outras vendas, mas gostaram dos seus doces, e como os negócios não vão bem, você também terá que ajudar. Já era hora, que manter uma moça como você não é barato. Fiquei magoada, pois desde que tenra idade eu tinha trabalhado com minha nona na venda, só saindo depois que Regina sumiu. Pensei novamente no dinheiro que minha nona tinha me deixado e no seu pedido de que ficasse com ele, mas via meu pai abatido antes das viagens e aquilo me doía o peito. Seria muito bom ter com que me ocupar ainda mais, assim não pensaria tanto em Justino. Escrevi uma lista com os ingredientes para os bolos, biscoitos, pães e doces. No dia seguinte, bem cedo, Regina me trouxe todos eles. Prendendo meu cabelo nas costas e colocando Henrico bem acomodado num cobertor perto do fogão a lenha, comecei a lida. Gertrudes tinha ficado encarregada de ir lavando as vasilhas e cuidando da casa enquanto eu cozinhava. E à medida que as coisas iam ficando prontas, elas levavam para a venda. É engraçado como o aroma pode ser a maior das propagandas.
Fazia tempo que a venda não se enchia tanto, e eu escutava os elogios lá da minha cozinha. Os patrícios italianos falavam alto quando contentes. Ao final do primeiro dia eu estava exausta e coberta por fina nuvem de farinha de trigo, assim como Henrico, olhando curioso para todo aquele movimento. Olhei o caderno de receita de minha nona e pensei em como heranças podem ser diferentes. Talvez outras pessoas não o notassem, mas que tesouro ela tinha me deixado ali escrito. Apesar do trabalho árduo, sentia que, pela primeira vez na vida, a sensação de abandono. No meio das encomendas que chegavam todos os dias, forçando-me a acordar cada vez mais cedo, meu pensamento voava e ia na direção de Justino. Por que não me procurava mais? Será que eu tinha feito algo errado? Perguntei a Gertrudes, que ficava mais na venda, e ia à rua fazer compras, se não o tinha visto, ao que ela me respondeu um tanto tristonha. Não tenho visto o seu Justino, Corrinha, mas também eu quase não saio de casa. Deve estar ocupado com a mãe e os irmãos. A resposta não me fez feliz. Era impensável para uma moça de família como eu ir procurar por um rapaz, mesmo que ele fosse quase noivo. Como era o nosso caso, minha nona jamais permitiria que fosse eu a procurá-lo, mesmo porque eu tinha escrito um bilhete que não tinha sido respondido. Comecei a achar que talvez tivesse se arrependido de querer compromisso comigo, e isso me entristeceu. Tornei-me mais calada, e a única pessoa capaz de me arrancar um sorriso era Henrico. Esse sim, nunca me abandonaria. Ao final do terceiro mês, já sem notícias, resolvi tentar esquecer. Estava mesmo zangada. Afinal, se tinha mudado de ideia, mandava a Boa Educação que viesse falar comigo e despedir-se. Nossas famílias eram amigas há décadas, e eu o libertaria do compromisso se ele assim quisesse. Mas o silêncio continuava indefinidamente, e pensei no quanto podemos ser enganados por palavras bonitas, e me calei. Meu pai voltou da longa viagem carregado de mercadorias para venda e outras lojas. Levou um grande susto quando chegou e viu a venda movimentada pelo entra e sai de fregueses. Cumprimentando alguns, pôde olhar nas prateleiras antes tomadas por miudezas, agora repleta de biscoitos, roscas, pães e bolos. Ergueu as sobrancelhas de espanto e, limpando as mãos da poeira das estradas, nas calças ainda mais empoeiradas, veio ter comigo na cozinha, onde eu tomava conta de enorme tacho de doce de leite, a cozinhar lentamente no fogão a lenha. Que monte de fregueses é este, Cora? E que são todas aquelas iguarias? Vendo, corri a abraçá-lo e disse: Pois imagine, pai, que estamos recebendo encomendas e mais encomendas de doces, pães, bolos. Achei um caderno de receita da nona e de lá para cá nunca mais a venda ficou vazia. Olhando para Henrico no chão, sentado em cima de um grosso cobertor, para se proteger da friagem, ele me perguntou muito admirado: E foi você que fez todos esses doces? Prendendo o cabelo longo atrás da cabeça, respondi orgulhosa: E quem mais seria? Parece que sua filha está tendo sucesso como doceira. Todo dia chega um monte de encomendas. Admirado, ele sentou-se e serviu-se de um café forte que estava no bole. Coçando a cabeça e com as sobrancelhas bem juntas, me perguntou: É certo que estamos em dificuldades financeiras, mas eu já estou dando um jeito. Não é demais para você todas essas encomendas, Corinha? Olhei-o com carinho. Amava o meu pai de todo o meu coração. E sabia que ele, assim como meus avós, tudo faria para que nada me faltasse. Sabia da falta de dinheiro e como a nona tinha me pedido que guardasse minha herança apenas para mim. E fiquei feliz de ajudar minha família com o meu trabalho. Claro que não, pai. E depois sabe como gosto de cozinhar. Podendo, eu fico o dia inteiro aqui. Minha nona não me criou para ser preguiçosa.
E assim, com as receitas dela, me sinto como se ela estivesse aqui. Ele sorriu. Era verdade o que eu dizia. Na nossa família, as mulheres tinham fama de incansáveis, sempre a ocupar as mãos e as mentes com alguns afazeres. La pigrizias l'officina del diavolo. A preguiça é a oficina do diabo. Bem dizia minha nona. Lembrando desse dito, meu pai riu bastante. Senti que ficou orgulhoso da filha, que não tinha vergonha do trabalho árduo e que queria ajudar a família. Dando-me um beijo na testa, ele murmurou: Cora de mio cuore. E se for a ter com a minha madrasta? Chegando também da viagem, Pedro entrou na cozinha com um riso matreiro e o nariz espreitar pelo cheiro de doce. Vendo o enorme tacho no fogão, me sorriu e perguntou: Que é que você está fazendo, Cora? O cheiro está chamando a atenção, mas não consigo identificar o certo. É doce de leite? Sim, Pedro, mas eu coloquei nele raspa de laranja azeda. Ficou bom, hein? Eu tinha mesmo a mania de misturar ingredientes e assim criar sabores diferentes. Com isso comecei a atrair novos clientes, curiosos com as novidades. E pensei em Dona Otília e no quanto me ensinaria com as suas geleias, receitas de tantos anos. E suspirei. Provavelmente não haveria mais, já que o filho tinha me abandonado. Não consegui entender aquilo, por mais que me esforçasse. Mas não querendo mais alimentar sofrimentos, forcei-me a prestar atenção no meu trabalho, que esse sim rendia frutos. Meu pequeno e querido Henrico não era de se queixar, mas estava cada dia mais quieto. Sentava-se com dificuldade e eu podia notar as expressões de dor em seu semblante, sempre que se esforçava a pegar alguma coisa. O farmacêutico nos dava linimentos de forte cheiro canforado para que passasse nele, mas embora aliviasse momentaneamente, depois a dor voltava. Preocupava-me com ele, que durante as noites acabava não dormindo bem. O vento minuano batia em nossa janela e nos lembrava que o inverno não tardaria, aumentando assim as dores do meu pequeno irmão. Que pena eu tinha dele. Singular coisa acontecia, pois as pequenas pernas, que antes não tinham força, agora pareciam mesmo se encolher diante do tronco mais crescido. Ficava a me perguntar o porquê de tanto sofrimento, e todos os dias, mal o sol se levantava no horizonte, eu o levava a pegar o sol da manhã, num quintal grande da casa, e assim, esquentando um pouco seus pequenos ossos. A dor passava e ele cochilava um pouco. Henrico gostava do sol de outono. Deitado sobre o cobertor no chão, distraía-se com os biscoitos, pequenas flores e até mesmo pedaços de capim que caíam em suas mãos. Nessas horas eu aproveitava para adiantar as encomendas feitas no dia anterior. Ocupada como sempre, Regina não tinha do que reclamar. Se os fregueses tinham evaporado com falta da nona, agora voltavam em dobro com os meus petiscos. Ficava na venda até mais tarde. Vim inspecionar meu trabalho, conversava com as mulheres e os seus maridos. Aprendera finalmente a controlar um pouco o mau gênio que espantava todos e para quem não a conhecesse poderia até passar por simpática. Minha última tarefa do dia, enquanto Gertrudes lavava as panelas e as tigelas, era colocar para crescer a massa de pães. Depois disso, quase anoitecendo, eu caminhava um pouco pelo quintal, esticando as pernas que ficavam à beira do fogão e da pia o dia inteiro. Ganhei uns poucos de peso por cozinhar tantos doces, pois para saber o ponto exato eu precisava realmente provar cada um deles. Não achava que estava mal, e olhando-me no espelho podia notar meu quadril um pouco mais arredondado e as faces coradas pelo calor do forno. Mas prometi-me diminuir um pouco as porções do que tinha que testar. Não queria ficar como Dona Regina, que parecia cada dia maior.
Meu pai e ela não eram felizes. Os dias que passava em casa era de brigas e admoestações, já que com a morte da nona ela se sentia cada vez mais dona da casa. Com isso, meu pai começou a tomar vinho com mais frequência do que antes. Estava eu na cozinha em um fim de tarde quando ele chegou, sobrancelha cerrada, como se só agora desse por falta de algo. Cora, onde anda seu noivo? Não o vejo há meses. Fiquei olhando sem saber direito o que responder. Sabia que ele tinha por mim um amor muito grande e não queria aborrecê-lo. Para evitar o sofrimento dele com o meu abandono, respondi: Não tenho mais noivo, pai. O senhor tem viajado muito, mas depois da morte de minha nona, decidi que não queria noivar mais. Ele me olhou como se tentasse entender. Como assim? Terminou com ele, mas parecia gostar tanto do rapaz. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas pensar que ele poderia ir à casa de Dona Otília buscar explicações me fez responder depressa. Não tenho vontade de me casar, pai. Assim achei melhor dar tudo por terminado. E usando um tom de brincadeira que foi: Não me quer mais por perto, é? Ele respondeu rápido: Não diga isso, minha filha. É que você é tão moça, tão bonita, e seria normal que se casasse. Ficasse aqui o dia inteiro presa, trabalhando de sol a sol. Sou-lhe muito grato por tudo, Cora. Poucas são as filhas que ajudam o pai como você faz. Gosto de trabalhar, pai. E depois não vejo muita graça em namoricos. Não se preocupe comigo, que como o senhor mesmo vê, eu estou feliz. Ele me sorriu e me deu um abraço rápido. Senti o cheiro de fumo tão familiar desde a minha infância. Era bom meu pai e eu não queria aborrecê-lo, pois sentia que ele já tinha desabores demais com a esposa. Ele por fim disse algo que muito me emocionou. Pois saiba que a única coisa que me faz voltar para casa é você. Não fosse isso, desde a morte de minha mãe já teria abandonado tudo. Melhor seria que ele nada tivesse dito. Da porta da cozinha viu o vulto de Dona Regina, que tinha com certeza escutado a última parte da conversa, e se retirou em silêncio. Súbito, uma intuição veio à minha mente. Teria meu pai, em suas andanças, arranjado um outro amor que não a esposa? Sabia de histórias assim desde pequena, na vila onde eram raros os homens que namoravam, apesar de casados. Minha nona era bastante rígida com isso e ficaria bastante triste caso soubesse que um de seus filhos não honrava mais o sagrado matrimônio. Não o culparia, se tal tivesse acontecido. Tão duro era viver só, sem alguém para dividir os problemas e aflições do dia a dia. Sem nada notar, ele deu-me um beijo na testa e foi para a frente da casa em nossa varanda, onde o padre Ovídio e Pedro já o esperavam para ver as primeiras estrelas da noite, acompanhados de um bom vinho como sempre. Em breve o meu pai partiria novamente, ficando longe cada vez mais tempo, às vezes 2 ou 3 semanas. Trabalhava duro, como o pai e o irmão tinham trabalhado a vida inteira. Notei que hora nenhuma tinha tocado no nome de Henrico e sequer perguntava por ele. Minha nona dizia que o sangue chama e devia ter razão. Não havia forma de fazer com que o meu pai gostasse do menino, agora ainda mais franzino e que se comunicava de forma tão limitada. Parecia mesmo que ele sabia da desconfiança de minha nona, embora nunca externasse qualquer sentimento negativo para a criança. Como eram mais de 6 horas da tarde, fiz minhas orações e fui dar uma olhada na lista de pedidos para o dia seguinte. A boa Gertrudes ficava na cozinha até mais tarde, cuidando de fazer a polenta frita com linguiça de que os homens gostavam tanto. Seguimos para a 28ª parte do livro. Uma visita esperada. O inverno chegou, e com ele o frio. Gostava do clima, pois nossa cozinha, embora fosse fresca no verão, por conta das enormes janelas, ficava o cômodo mais aquecido da casa no inverno,
graças ao fogão a lenha. Era duro levantar de manhã e jogar água fria no rosto, mas depois lembrava-me do cheiro do café, das encomendas muitas, e me animava a deixar a cama, grossa pelos cobertores e mantas. Henrico sofria nessas horas. Por isso, eu o deixava dormir enquanto começava a preparar a lida do dia. Não raro, apenas lá pelas 10 horas da manhã, o escutava me chamar, Có, Có, e eu corria a trocá-lo e trazia-o para a cozinha. Se estivesse ensolarado, ficava tomando sol no quintal. Caso estivesse chovendo, ei-lo sentado perto do fogão. Minha tristeza pelo abandono de Justino tinha se tornado quase que minha amiga. E não me incomodava mais. 5 meses haviam se passado da morte de Nona e a minha vida tomava seu curso. Parecia-me ainda ouvir as risadas dela pela casa quando ouvia histórias engraçadas dos fregueses. O cheiro doce dela ainda estava em algumas roupas de cama, guardadas com cuidado no baú, que agora estava em meu quarto. Agradeci novamente ao Criador por tê-la colocado em minha vida, pela saúde que tinha, pelos ensinamentos dados, e olhei pela janela o quintal banhado de um azul translúcido de inverno, os raios de sol a começar a bater nas folhas ainda úmidas de orvalho. Nevaria naquele ano? Teríamos enfim a geada que todos pareciam predizer? Deus sabe, mas que frio fazia. Dona Regina, sei lá eu porque continuava com o luto que tinha imposto a todos nós. Eu lavava e passava as mesmas peças de roupa há meses, mas agora, com o frio chegando, não teria outras roupas negras para me proteger. Irritada, eu abri o meu malão e tirei de lá a grossa blusa de lã rosa, presente de minha nona num dos natais passados, e coloquei-a por sobre a saia escura, indo para a cozinha já mais aquecida. Dei com suave luz incidindo ao lado da figueira, e curiosa me encaminhei para lá. Conhecia bem aquela luz e, feliz, imaginei quem seria a minha visita. Pois lá estava ela, minha nona, rosada e com a pele lisa como já não tinha em vida, e sorria-me com alegria e saudade, e eu corri para ela feliz como há muito não era. Minha nona, que linda você está, que saudades, demorou tanto para vir me ver. Ela me sorriu com alegria e me respondeu naquela mesma voz suave que eu tanto amara em vida. Mas, pois, saiba que há muito eu queria falar com você. Mas eles lá têm suas regras, Corinha. Já tinha visto outras vezes, mas precisava antes me fortalecer para poder conversar com melhor. Como está a minha nipote? Finalmente tirou aquele luto feio. É minha primeira roupa colorida desde que a senhora se foi. Atendi ao pedido de Dona Regina, que achou uma grande falta de respeito não usarmos luto pelo menos por 6 meses. Apenas meu pai escapou às roupas pretas. Ela fungou. Sei, queria mesmo que ela tivesse me respeitado, mas enquanto eu estava aí. Mas conheço o tipo, e depois com todo aquele corpo, ficava melhor de preto mesmo. Notei que o seu senso de humor continuava o mesmo. Estaria gostando de lá? Deus é pai, Corinha. O lugar onde eu estou é bom, cheio de amigos e parentes, impossível de descrever. Não fiquei mais triste com a minha morte, pois a única coisa que aqui me faz falta é a sua companhia. Tenho tido notícias suas quase sempre. No início, por mais que eu perguntasse, nada me diziam. Falavam que eu primeiro precisava me acostumar e que as vibrações de dor da terra me fariam mal, pois eu ainda estava muito sensível. Hoje, finalmente, depois de 1000 recomendações, me deixaram vir. Suave luz envolvia o corpo espiritual de minha nona. Que bom que estava feliz. Será que sabia o que estava acontecendo conosco? Nona, suas receitas têm feito grande sucesso. A venda que antes estava fraca agora vive cheia de fregueses.
Ela sorriu. Sei disso. E me orgulho muito de você. Embora não ache que deva ficar sustentando Regina. Sabia que o único dinheiro que entra agora é das suas encomendas? Nunca imaginei que meu velho caderno de receitas fosse ser tão útil novamente. Fazia anos que eu não o usava. Olivia me disse que tinha lhe inspirado a ideia. E não achei nada ruim. São bons os doces, não? Seu pai e seu nono adoravam. Algumas são de sua tataravó, sabia? Eu sorri. Essa informação tornava o caderno ainda mais valioso. Algumas das páginas tinham ainda marcas de trigo ou ovos de muito tempo atrás. Disse-lhe então, pois foi a melhor herança que a senhora podia me deixar. Quando cozinho, parece que sinto por perto. Ela me olhou com a preocupação que eu já conhecia, perguntou-me, e o coração, Corinha, como está? Sabendo que com ela não adiantava esconder nada, respondi, não tenho visto mais Justino, nona. Mas não fique triste com isso, se fosse para dar certo, teria dado, não é mesmo? Depois, não queria mesmo deixar Henrico, como a senhora mesmo desconfia. Ele não está muito bem. A Regina parece gostar de ter outras preocupações. Ela me olhou parecendo um tanto zangada. Sei. O menino realmente precisa de cuidados especiais, pois a paralisia nos membros traz muita dor. Mas quem tinha de estar vendo isso era a mãe dele, e não você, que já trabalha tanto. Regina tinha a obrigação de ampará-lo e não está o fazendo. Pensei comigo mesma que sabia disso, mas o meu amor por Henrico não tinha arrefecido com o tempo e os cuidados. Muito pelo contrário, tinha se fortalecido. E ela continuou. Não leve a sério as minhas reclamações, Corinha. Sei que com seu amor a vida do pequeno tem sido ao menos suportável. Faz bem em cuidar dele, mesmo que moralmente não seja responsabilidade sua. Tenho muito orgulho de você, Nipote. Tem se saído muito bem colocando amor em tudo o que faz. Ela riu-se divertida. Sabe o que dizem pela vila dos seus doces? Que eles devem ter alguma magia indígena, pois fazem com que as pessoas se sintam mais alegres e em paz. É o amor que você coloca em tudo o que faz e traz essa diferença. Está ficando famosa, Nipote. Achei muita graça da tal magia indígena a que ela tinha se referido. Meus queridos italianos tinham suas crendices e magias, e eu estava acostumada com isso desde a minha infância. Mas, se os meus doces faziam bem, eu já ficava feliz e resolvi perguntar. Estamos indo bem agora, minha nona, mas caso as coisas se compliquem, posso usar o dinheiro que você me deixou? Eu fico preocupada com meu pai, trabalhando tanto, e depois aqui nessa casa não me falta nada. Ela me olhou com atenção. Corinha, deixei aos outros tudo o que eu possuía, que vale muito mais que o magro dinheirinho que guardei para você. Ele deve ser usado como dote. Quando se casar, precisará dele. Já chega a Regina ter ficado com todas as minhas coisas de valor. Não quero que ela pegue também isso. Não achava àquela altura que me casaria algum dia. Presa que estava a cozinha e as minhas obrigações com Henrico, mas sabendo quanto a minha nona era sábia, assenti. E ela continuou. Não tenho permissão para lhe contar outras coisas, mas acredite em sua nona. Há muita maldade e maledicência neste mundo, Nipote, mas tenha fé que as coisas se resolverão. Pensando a que ela poderia estar se referindo, observei-a acenando e indo embora. De que maledicência ela poderia estar falando? Não tinha contato com quase ninguém na vila, mas sabia que muitos ali adoravam comentar a vida alheia. Não eram raras as vezes que víamos uma pessoa com a reputação destruída por isso. Mas o que poderiam falar de mim? Eu quase nunca saía de casa. Talvez fosse a hora de eu voltar a frequentar as missas.